Olá, eu sou a Mayra Tardelli, psicoterapeuta sistêmica, especialista em programação neurolinguística e uma estudiosa do comportamento humano. Hoje nós estamos aqui com a minha amiga Carolina, uma especialista em constelação familiares, é isso? Isso. É um prazer ter você aqui. Sou bem grata pela sua presença. Já tive a oportunidade de participar de constelação com você. E é muito rico o resultado que eu percebi. Eu conheci constelação em 91. Foi a primeira vez que eu fiz uma. Participei de uma constelação. E depois tive a oportunidade de participar de algumas outras. E participei também com você, que eu achei maravilhoso. E eu fico bem grata de você ter aceitado ser nossa convidada de honra no nosso podcast, Se Não Agora, Quando? Carol, fala um pouco de você, do seu trabalho como terapeuta, da sua experiência. Compartilha conosco. Primeiramente, eu estou bem feliz de estar aqui com a minha amiga Amália, falando de um assunto que eu gosto, de um assunto que me faz bem, né? Eu comecei com as constelações familiares em 2020 e foi num contexto interessante, né? Porque a gente estava entrando na pandemia e tudo aquilo mexendo com o mundo inteiro, comigo e com as pessoas. Então, foi um momento bem especial da minha vida. E a partir dali, não são muitos anos de experiência, né? Mas eu posso dizer que foi um divisor de águas na minha vida, porque ela veio trazendo uma transformação, primeiramente dentro de mim, né? Legal. Para eu entender meus sentimentos, para eu entender meu lugar no mundo, para eu buscar uma paz. Então, a partir de mim, aí eu comecei a trabalhar também com outras pessoas, né? Um professor meu, ele chama Homero, ele fala assim que o constelador ele leva o cliente pelos lugares onde ele já andou. Então eu andei por alguns porões dentro de mim para eu poder conduzir esse trabalho, né, do jeito que eu tenho feito, realizado, da maneira que eu posso, né, sempre buscando para os meus clientes assim trazer uma paz para vivenciar as coisas que ele precisa, para ele crescer dentro da situação e poder florescer, né? Florescer dentro dele, assim, um novo olhar para a vida. Né? Legal. Então, assim, fala para nós, o que é a constelação familiar? Para mim, assim, é difícil definir assim um conceito, né? Porque ela é bem ampla, ela é um olhar para a vida. É olhar a vida de uma dimensão profunda, de que nós não estamos sozinhos, de que a gente tem uma história, essa história ela tem um peso, né? E a gente pode tomar dessa história força para poder seguir, dar um passo adiante, né? Algumas pessoas falam que a constelação é uma terapia breve. Por quê? Porque a pessoa vem com uma questão, né, para olhar, e ela vai olhar aquela questão como se fosse assim camadas, né? Então, ela chega numa camada, ela olha, toma consciência daquilo, pode tomar força e seguir adiante. Aí lá na frente, quando ela sentir necessidade, ela pode realizar outra constelação. Mas por que fala breve, né? Uma constelação, porque uma constelação ela pode reverberar para vários aspectos da vida dela, né? Ela pode fazer uma constelação para poder ter mais equilíbrio em relação às suas finanças, e só que aquilo tem uma origem, muitas vezes, assim, em algo que ela nem espera, né? Lá atrás, né, na família, coisas bem... uma constelação sobre o dinheiro com você. Já tem um tempo, né, amiga? Então, e reverberou muito. E toca mesmo. E muitas vezes toca em coisas que a gente não está imaginando, sim, né? E aquilo vai curando, né? Vai curando as coisas que a gente precisa para todo o nosso sistema familiar caminhar para frente. É nessa linha. Então, eu não consigo definir a constelação não posso dizer assim, num conceito. Porque para mim ela é um jeito de olhar a vida, né? De olhar a vida e da vida que a gente tem, independente do lugar que a gente esteja, tomar força para seguir adiante. E o fundador
da constelação Bert Helling, é isso? Isso. Você pode falar alguma coisa sobre ele? Quem ele foi? Posso falar brevemente, assim, Bert Hellinger é um estudioso da vida, né? Porque ele é teólogo? Ele tem essa base teológica, né? Mas ele também estudou assim aspectos do comportamento humano através da fenomenologia, né? O que significa vivenciando, olhando os comportamentos humanos. Ele trabalhou, né, numa escola dentro da África. Ele era alemão, dentro da África, num grupo de africanos tenho quase certeza que é a tribo Zulus, né? E o que os africanos têm de lindo, que eu reconheço assim e vejo um valor bem profundo, é esse valor ancestralidade, né? A família é algo muito forte dentro dessas culturas, né? Dessas culturas africanas. A gente percebe, né? Até pelo nosso povo brasileiro, né? Da nossa origem, da nossa base. E então ele foi observando esses comportamentos e querendo entender como que algum comportamento de hoje, né, tinha alguma ligação com o passado. E aí, como que ele foi olhando isso? Através da prática. Então, ele foi bebendo em fontes, né? Ele tem fontes na psicanálise, nos sistemas morfológicos. Ele foi construindo a própria metodologia, que são as constelações familiares. Assim, de um jeito bem breve, né? Sim. É isso. A constelação familiar é para todo mundo? É para todo mundo que tiver espaço no coração, permitir, né? Se permitir. Que sentir uma necessidade de querer conhecer, pelo menos, né? A pessoa ela pode participar e ela pode constelar, né? Sim. Tá. É para todo mundo que queira olhar dentro de si, né? Tem gente que não quer olhar. Verdade. E tudo bem. Verdade. Tudo bem, cada um tem suas experiências de vida, né? Então é para todo mundo que queira. Não adianta, que às vezes acontece, assim, eu vejo uma constelação, aquilo toca tanto no meu coração e tem alguém da minha família que tá precisando de um auxílio e daí eu vou lá e ofereço, quero dar de presente. Já vi várias coisas, né? Até eu já quis, né, estudando, falei assim, não, a pessoa precisa ganhar esse benefício, mas não tem como uma pessoa que não quer ela receber. Por quê? Sim. Porque senão ela não vai abrir o olhar dela. E o olhar que eu estou dizendo, Amália, não é esse olhar, né? Sim. É o olhar do coração para poder receber. Então, é para todos que quiserem. Abrir um espaço. Mas como você perguntou, Amália, ela é para todo mundo que quiser participar, ela pode participar. É muito legal vivenciar. Eu já participei, eu acho assim... incrível. Eu já tive a oportunidade assim de receber pessoas no espaço assim que é bem cética, assim que não acredita, chega toda ressabiada, né? Tipo uma constelação em grupo. E ela tá indo só como participante, né? O que é o participante? Eu trabalho assim, tá? Eu e você vai constelar. Você contou individualmente para mim a sua questão. Tem gente que faz aberto, não está errado, cada um tem seu jeito de trabalhar. Aí depois nós vamos até o grupo, aí as pessoas vão representar a sua questão. Como que elas vão representar? Não tem assim um script, né? Conforme eu estudei e conforme a gente sente, principalmente conforme a gente sente, né? E aí elas vão vivenciar algo que não é delas, né? Pode-se dizer que não é delas e tem a ver com elas, né? Porque as pessoas são tomadas a representar também algo que tenha uma ligação, né, com aquela pessoa. Então, ela sente. Aí, quando ela sente, muitas vezes a pessoa abre um espaço. Por isso que é sentimento mesmo. E às vezes ela está representando e ela recebe até a graça, né? Sim, já aconteceu. Já aconteceu da pessoa assim, nem precisar constelar. Isso é lindo. E como a prática da constelação familiar pode ajudar e transformar padrões de violência familiar? É bem importante, Amália, a gente deixar claro que a constelação familiar, ela não tira a responsabilidade e o peso de cada feito dos indivíduos, né? A constelação familiar, ela trabalha pela paz, mas a responsabilidade dos feitos é de cada um, né? Assim, então, assim, se uma pessoa sofreu
uma violência, né? A pessoa que cometeu o ato, ela não... Ela tem que responder. Ela vai responder, não quer dizer que ela vai ficar isenta, né? Sim. Como uma mágica que tira, né, todas as responsabilidades. Isso não existe, né? Agora, a pessoa que vivenciou, né, e ela buscar vamos pensar assim, um crescimento para a vida dela, para ela poder sair daquela situação, a constelação familiar, ela auxilia. Para ela poder seguir. Para ela poder seguir e seguir com leveza, seguir com paz, sem carregar peso e culpa. Eu mesma, assim, eu procurei a constelação para trabalhar sentimentos, né? Sentimentos de dor, sentimentos de culpa. E eu nem sabia de onde era aquilo que eu buscava, né? Então, quando eu vi a constelação, eu falei, pode ser que isso me auxilie, né? Aí, quando abriu, né, o trabalho, né, da constelação, aí eu vi de onde é que era tudo aquilo. Era de uma situação vivida, de uma dor vivida, que eu pude transformar para seguir adiante, né? Foi assim, um bem na minha vida, para poder, assim, viver, eu sentir a dor, mas poder transformar e fazer daquela dor algo maior para eu poder desenvolver. E para a gente ter o equilíbrio, a gente precisa de paz, né? Então, esse é o trabalho da constelação familiar, a gente buscar o equilíbrio para trazer a paz para nós e para o nosso sistema, né? Claro, é uma presunção achar, nossa, eu vou trazer a paz para o meu sistema inteiro, mas eu vou tomar força do meu sistema inteiro para trazer a paz para mim e, principalmente, me permitir trazer essa paz para o meu coração. Porque tem todo assim um trabalho para ser feito, para eu me permitir não sofrer violência, para eu me permitir ter uma pessoa ao meu lado que me respeite, me ame, eu me permitir, dar uma permissão para eu mesmo. Não, a permissão é extremamente importante. Sim, só que as pessoas não têm hábito de pensar sobre isso. Não tem, às vezes a gente não se sente, né? Isso, permissão. Exatamente. Não se sente merecedora, né, de ter um relacionamento saudável, então até mesmo de ter dinheiro. Opa, com certeza. E é uma parte boa, né, Amália? Porque isso mesmo. Assim, se está no sistema familiar da pessoa, lá no avô, tataravô, não tem a consciência sobre o valor do dinheiro, a importância do dinheiro, ou tem uma consciência que o dinheiro é sujo, ou uma consciência que ter o dinheiro tem que se matar de trabalhar, isso vai reverberar em toda a constelação, toda a família, né? É interessante. Em todas as gerações. Porque existe assim, em alguma geração pode ter sido que um certo comportamento ele tenha sido válido para aquela família perdurar, né? Vamos pensar assim no contexto de guerra, né? Que o mundo está atravessando, né, Amália? Tem lugares onde há restrição alimentar, né? Então, você imagina uma mãe que tem alguns filhos e só um pouquinho de comida. O que ela vai fazer? Distribuir bem pouquinho, racionalizar para eles se manterem vivos, né? E isso um tempo. E aí o que acontece? Muitas vezes aquilo é sujeito a registrar na família. Aí passa gerações, tem pessoa que ela vive assim numa avareza, numa escassez dentro de casa. Tem a comida, mas não consegue distribuir. Tem o dinheiro e não consegue gastar. E aí a constelação ela auxilia a gente ver qual que é a raiz daquilo. Vamos dizer que a raiz foi ali naquele contexto de guerra. Bert Hellinger, ele vivenciou isso, né, na Alemanha, então ele viu muitos casos. Então, aquela situação que outrora, que em tempos atrás, salvou aquela família, hoje já não precisa mais. Então, a gente honra tudo aquilo que foi vivenciado, porque aquilo foi importante naquele momento, e é como se a gente pedisse uma permissão para ir além, e poder usufruir, poder ter a bonança, e com aquela bonança poder distribuir para outras pessoas e seguir adiante. Ressignificar, né? Isso aí. É como se fosse transformando um trauma. Eu poderia falar assim? Pode falar. Pode falar, mas a gente não pode garantir. Entendi. Né? Você entende? Assim, porque constelação, imagina uma lanterna, a gente está aqui com luzes, né? Imagina uma lanterna em cima de uma questão que a pessoa não está conseguindo enxergar da onde é. A constelação auxilia ela a ver, ela viu.
Só que aí a transformação vem de dentro, ela tem que agir nessa transformação. Por isso que eu digo assim, que a garantia é o trabalho que a pessoa também faz dentro dela. Ela é a ação. Se não for agora, quando? É. Quando você vai se permitir colocar luz naquilo que lhe dói, na sua história de vida, nos seus traumas, e com essa luz você se permitir e agir e se transformar, né? Que é maravilhoso depois você ver aquilo, né? O resultado é sempre positivo, né? Eu acho lindo as 3 leis do amor da constelação familiar. Eu gostaria tanto que você falasse sobre isso. Sim. Vou falar assim, vamos dizer assim, de um jeito meio prático de se entender, né? Porque essas ordens do amor, elas são profundas mesmo, profundas. Tanto que a gente no curso, né, fica estudando bastante a respeito delas, porque para entender assim, é um mergulho mesmo. Então, vou falar assim de um jeito didático, podemos dizer que eu também sou professora, né? Então dá para ver assim, ó, de um jeito didático. Vamos pensar numa delas, né? O pertencimento. Todos dentro de um sistema familiar têm o direito de pertencer. Todos têm o direito de pertencer. Sejam eles maus, né? Que a gente julgue, né? Como mal, ou bons. Todos têm o direito de pertencer. Por exemplo, vamos pensar numa pessoa que cometeu um ato muito cruel na família. É muito sujeito à família como um ato de autopreservação excluir aquela pessoa, mesmo que não exclua fisicamente, exclui no coração, né? Pensar assim em diferentes contextos. Tá causando dor, sofrimento, né? Ou então casos que a pessoa sentiu uma dor profunda, por exemplo, perder um filho. Um bebê que não pôde nascer. Então, muitas vezes a pessoa nem conta aquela gestação, né? Fala assim, tem quantos filhos? Ela teve um aborto, ela tem só os 2 vivos, aí ela não conta. Então, todos têm o direito a pertencer. Aí, quando esse não está fazendo parte no coração da família, alguém é tomado a representar aquela pessoa para ela fazer parte. Porque o nosso sistema familiar é para todo mundo. Então, assim, alguém é tomado a representar e está sujeito a representar coisas também difíceis, né? Destinos difíceis. Então, assim... Então, deixa eu ver se eu entendo melhor, para as pessoas entenderem. Quando você fala do sistema familiar, nós estamos falando de um campo. Sim. Onde fica registrado toda a história, nossa história. Então, meu avô, minha avó, meus pais, a história que aconteceu ali, né? Quando acontece alguma coisa não boa, às vezes é escondido, né? Sim. Aí seria isso. A pessoa não fica, não boa ou boa também, né? Ou boa também, né? Tem as coisas boas também são nossas. E são talentos da nossa família, tem muitas coisas boas. Mas na maioria das vezes o que é excluído são as coisas não boas. Aí é tomada a representar alguém, assim, pra quê? Pra que é tomada a representar, né? Quando você fala tomada a representar, por exemplo, aconteceu uma história lá atrás, mas meu pai, os irmãos dele, com meus avós, um exemplo. Certo. E aí pode estar sujeito meu pai ter filhos que venham representar? Sujeito, já vi alguns casos, né? Eu não posso dizer, Amália... Assim, eu estou dando para sim, tipo didático, né? Quando você fala, está tomada a acontecer. Como? Assim. Nascer em alguém, na família de alguém, uma pessoa que, vamos dizer assim, a fulana era alcoólatra, todo mundo excluía. Aí, passa uma geração, nasce alguém alcoólatra. Entendi o que você está perguntando. É isso? Mais ou menos, vamos lá. Assim, não é determinante. Por isso que a constelação, ela é assim fenomenológica, porque existem casos, mas cada constelação é única. Então, eu não posso dizer assim que isso vai acontecer. Não posso, né? Seria bem leviano da minha parte. Mas eu já vi casos, por exemplo, Amália, de que uma pessoa estava com desenvolvimento, né, assim, de dependência de alcoolismo, né,
E aí foi ver, assim, a pessoa queria se libertar, né? Ela queria ir para frente, assim, onde é que aquilo estava ligado? E aquilo estava ligado num avô que teve as mesmas condições e que foi excluído pela uma dor familiar, naquele contexto, aquela situação. Então, aquele avô foi, assim, tipo, podemos dizer, até substituído. Ninguém nem lembrava dele. Ele foi colocado para fora, assim, da família, né? E aquele neto, ele foi tomado pelo sistema para trazer aquele avô de volta. Por quê? Em nome do amor. Porque constelação é amor. Ah, mas aquele senhor, ele não cuidou da família, né? Vamos pensar, não cuidou da família, foi embora, abandonou. Constelação, essa que é a questão. Não cabe julgar a atitude. A atitude dele, ele arca com peso. Tem um peso, isso existe, né? Se ele tiver que responder, ele vai responder. Sim, né? Seja o que for. Mas a constelação trabalha para que ele também tenha direito a pertencer. E a partir do momento que ele pertence, aquela pessoa pode receber, sim, já vi também, o benefício de seguir adiante, sem precisar carregar. Ou seja, o trabalho que ela fez para si mesma reverberou em toda a família, nas gerações lá de trás e nas gerações futuras. É algo bem especial mesmo, nesse sentido. Entendi. Você entendeu? Acho que ficou claro. Sim. Mas eu quero deixar bem claro, assim, que a gente não trabalha com fatos pré-determinados. Ah, sim, foi fulano assim e agora, né? Não, sim, é um trabalho único. Constelação é único. A minha é de um jeito, a sua é do outro, a moça do outro e por aí vai. Como a história de cada um, sim, é a história de cada um, né? Isso aí. Então, aí você falou da primeira lei. Eu falei a primeira, mas assim, é uma lei, né? Elas não vê a primeira, né? Elas são ligadas. Podemos dizer que são as leis do amor, elas são únicas, né? Que é o pertencimento. Isso, essa agora a gente falou do pertencimento, né? Aí tem também um equilíbrio entre o dar e receber, né? O que é isso? São trocas, né? Dentro da família. E tem que ter um equilíbrio. Vamos pensar, Amália, você já ouviu casos de uma pessoa que diz assim: nossa, eu faço tudo dentro do meu casamento, eu me dou, eu cuido, eu dou um jeito, assim, eu quase nem vivo para mim, só vivo para o outro e o outro nem percebe. É algo comum, assim, a gente perceber, né? O outro nem vê, não faz, trata mal, fica com raiva. Eu já vi algumas coisas assim, né? Então a pessoa fala assim: eu não aguento mais, porque eu faço tudo e não sou valorizada. Isso, perfeitamente, né? Aí o que acontece? Claramente há um desequilíbrio, né? Um faz muito e o outro não dá conta. Um faz muito, está sujeito a se colocar num lugar maior do que o outro. Eu sou bom, eu faço tudo e o outro nada, né? Aí começa o julgamento também, né? Já está desequilibrado. Sim. E muitas vezes o outro não recebe porque ele não dá conta do peso de receber tanto. É um peso receber. Eu receber, eu aprendi, isso não é ensinado pra gente quando a gente é criança, né? Que para receber, você também tem que estar pronto, você tem que estar aberto, você tem que se sentir merecedor. Pois é. E aí a constelação auxilia no quê? Mostrando dentro do relacionamento do casal por que aquele não está em condição de receber e por que aquele está naquela necessidade tão grande de ser aquele que dá o tempo todo. Porque também há uma carência, é sujeito a ter uma carência dentro dele de provar que ele faz parte, que ele é importante. E o outro, por que ele não recebe? Que carência tem? Será que aquele que está dando está se colocando no lugar de igual? No casal a gente é igual. Ou se ele está se colocando no lugar da mãe, querendo suprir a ausência dela, sabe? Sim. Então, assim, Sim. Eu acho que a constelação ela vem assim, dar um suporte amoroso para que a pessoa possa perceber em toda a lei do amor, né? Que essa de dar e receber e trazer o equilíbrio é muito, muito, tão importante, porque a gente vê isso muito acontecer nas famílias. E não é Seja só ao nas contrário famílias. Também, né? O marido também, a mulher claro. aqui embaixo. A gente eu percebo muito isso. E tem também isso, né? nas empresas, Amália. Nas empresas também, né? É assim, é bem interessante. Eu quero que você explique.
porque a gente imagina assim, uma empresa, né, não tá ligada a sentimento, uma empresa é formada por pessoas, né? Ela serve a vida, ela atende a vida. Aí vamos pensar, sujeito tem uma empresa onde os funcionários ganham muito bem, são muito bem remunerados, uma média acima do mercado, mas eles não produzem, né? Eles não produzem. Aí a gente começa a estudar, examinar, assim, se está dentro do equilíbrio entre dar e receber. Será que o tanto que eles estão recebendo não está causando uma pressão tão grande sobre eles que há um sufocamento? Ah, não estou determinando, é uma análise para a gente fazer. Será que o patrão está no lugar de pai ou está no lugar de patrão? Essa é uma boa questão. É uma boa questão e isso influencia em todos os negócios, né? Será que dentro dessa dinâmica algum funcionário está se colocando no lugar do patrão? Está exercendo o trabalho do patrão? Também está fora do lugar. Sim. Está entendendo? Também ele não vai conseguir, podemos dizer, dar, né? Que é produzir, trabalhar, desenvolver como patrão, porque cada um tem um peso. E cada um tem um lugar. Total. E quando está fora desse lugar, é um desequilíbrio. Desequilíbrio para ambas as partes. Para aquele que não tem força para estar no seu lugar de chefe e para aquele trabalhador que está no lugar errado. Então, a insatisfação também seria... Encaixaria, por exemplo, a pessoa está trabalhando, ela está insatisfeita. Sim, com certeza. Também vai trazer um desequilíbrio. Também, com certeza. Muitas vezes, sujeito está, mesmo ela numa condição boa, vamos dizer assim, está ganhando o suficiente, tudo, mas assim, ela não aguenta aquele lugar. Porque quando está fora de ordem, ela não vai aguentar mesmo. E ela tende a sair. Então, e aí, como entraria a constelação? Vai constelar a empresa? A empresa. Existe isso também. Eu fiz uma especialização com um professor muito bom chamado Almir Narras, que é isso, com constelação empresarial, ligada à empresa. Antes eu ficava meio assim, mas poxa, familiar é algo assim tão grande, né? Tão importante, organizacional, tipo uma coisa meio, né, ligada a organizações. É lindo, porque atende a quem? A vida. E é muito importante, porque quando você coloca ordem e organiza energeticamente uma empresa, você está tocando em várias famílias. Em várias famílias, exatamente isso, Amália, em várias famílias. Imagina como isso reverbera. É grandioso, né? Sim. Então, eu também acho bem... Eu nunca tinha ouvido falar que legal. Eu comecei a fazer e eu já atendi algumas empresas e é surpreendente. Surpreendente. Empresa assim que o dinheiro começa a ir embora. Onde é que está o desequilíbrio, né? Por que o dinheiro não fica? O dinheiro entra e não fica. E mostra, assim, é bem interessante mesmo. Achei interessante isso. É bom. Então você falou do dar e receber. Certo. Agora eu vou falar... dar e receber. Isso, agora vamos falar da hierarquia. A hierarquia, os que vieram antes, dentro de um sistema, ele tem... podemos dizer assim, mais força do que os que vieram depois. Por quê? Vamos examinar. Uma mãe, né? Ela vem dando a vida para um filho. Ela já teve experiências maiores do que aquele filho que está crescendo. Ela venceu dores e está aqui na vida antes daquele filho. Então, ela tem mais força. Só que muitas vezes a gente quer tomar o lugar dos pais. Principalmente quando os pais envelhecem. Não é verdade? Eu já, direto assim, eu tenho que me policiar, tenho que fazer um trabalho comigo mesmo, de não entrar no lugar da minha mãe. Sim. Né? Isso fica pesado, né? Isso é um peso que a gente não suporta. Sim. A gente não suporta carregar, porque eles têm precedência a nós. Eles vieram antes e essa força que a gente precisa tomar para nós vem deles. Sim. Não o inverso, né? Sim. Isso acontece quando eu quero salvar pai e mãe, isso desde criança. É muito natural. Quando tem uma constelação assim de saúde ligada à criança, essa criança está no lugar de salvar os pais. De estar num lugar de lealdade aos pais. Não, por exemplo, uma mãe que está bem doente e uma criança que também adoece. Eu prefiro morrer no seu lugar. É o amor mágico que chama, né? A filha, né, inconsciente, porque ela nem está pensando nisso, ela quer salvar a mãe, né? Salvar a mãe da morte. E
E não vai dar conta, né? E não vai dar conta. Então, essa hierarquia, ela é fundamental. Essa hierarquia, ela está dentro do sistema familiar, ela está dentro das organizações. Então, ó, você falou assim, da filha que quer salvar a mãe. Uhum. E, por exemplo, a mãe, a adulta, que vê a filha como se a filha fosse a mãe dela. É a mesma coisa, tá Ela fora, pega... fora da ordem da hierarquia. Tá aí fora. A mãe pega essa filha de 10 anos e passa para essa filha toda a responsabilidade Isso acontece. de criar os irmãos. É. E a mãe ou vai para balada, ou está envolvida com outras coisas. E tem outras mães que estão trabalhando também muito e deixam os filhos na responsabilidade da filha mais velha ou do filho mais velho. Aí, se a gente for ver a história, sempre tem coisas que aquela muito mãe, tristes que no aquela meio. mãe passou, né? E aquilo tá chegando nos filhos, tá fora de ordem. Tá Então, fora de ordem. Aí a gente tem que trabalhar, né, dentro da constelação para restabelecer a ordem. É isso. E às vezes não veio nem lá de trás, foi da própria mãe que começou a criar esse sistema. Ou veio tão de trás que é difícil da gente ligar. Porque pode ser que tenha vindo bem lá de trás. De um passado bem distante. Ancestral. Pode ser. Pode ser também. A maioria das pessoas não tem esse conhecimento, né? Não tem, assim... Isso às vezes... é importante você estar aqui falando com a gente. Porque senão agora quando, né? Pois Temos que começar. Eu estou feliz, assim, com isso, porque tem crescido, né, Amália, as constelações, né, familiares, sistêmicas, assim, no Brasil, está crescendo, a gente está observando, mas não é todo mundo que ainda eu já ouvi pessoas dizer assim, abre o olhar, só né? mexe com espírito. Eu falei, não tem espírito no meio, é só energia. Eu acho que agora é mais fácil as pessoas entenderem, porque está se falando muito de física quântica, de frequências, né, terapias energéticas. Então as pessoas têm menos resistência. Sim. Então era legal você falar isso, não tem espírito no meio, são registros. Isso, memórias, né? Isso. Que as pessoas acessam. Isso é bem legal. Energeticamente, né? Você está certa, certinha, assim, constelação não está ligada a uma religião, né? Ela não, uma religião, aqui não estou julgando nenhuma religião, eu estou falando que não está ligada, mas é um trabalho que está ligado à espiritualidade, né? Porque nós temos, né, essa base espiritual, um conhecimento espiritual, né? Isso está ligado. Sim. Agora, por exemplo, memória. Olha quanta coisa interessante para a gente ver como existe e como é tão natural que às vezes a gente não percebe. Você já viu, Amália, alguém dizer assim, numa família, falar assim, olha, tem um jeito igualzinho o avô. E a pessoa nunca nem conheceu o avô. Sim. Não é verdade? Quantas e quantas famílias repetem isso, né? Da onde vem essa informação? Ninguém falou, olha, o seu avô era assim, a pessoa passa a copiar. Não, é uma memória daquela família que está lá há gerações. E se apresenta. E é lindo, né? É lindo. Mesma coisa, mas assim, você parece tanto com a sua mãe. Eu encontrei uma pessoa e falei, você parece tanto com a sua mãe. Eu falei, mesmo? Eu não tinha me dado conta, né? Assim, na forma de falar ou na forma de rir, né? De sorrir. E então isso tem que ficar bem claro para as pessoas que a constelação familiar é uma terapia que traz uma cura, um sistema familiar, se ela permitir que isso venha no coração dela, né? Para transformar principalmente ela mesma, para ter um novo olhar, né? Um olhar sobre, como eu achei lindo, você colocar lanterna, né? Colocar luz numa dor e eu enxergar isso mais profundamente e aí eu me permitir e curar daquilo. Por exemplo, eu tenho um ódio de alguém e aí eu vou trabalhar esse ódio dentro de mim. Não importa o que o outro pensa de mim, mas eu quero tirar isso de dentro de mim para minha vida ficar mais leve. E aí tudo começa a fluir. Não é isso? Isso. É isso que a constelação familiar faz. Eu acho que isso é uma bênção, né? Nesse período que falam tanto de quinta dimensão, tantas ferramentas estão aí para as pessoas terem a oportunidade de transformar a si mesmo através de curas internas, através da expansão da consciência, de um olhar mais
amplo, sem julgamento, para os seus próprios familiares. Porque as pessoas têm uma tendência, né? Graças a Deus eu creio que isso está diminuindo, porque eu acredito que quanto mais conhecimento e clareza, menos julgamento. Mas há uma tendência as pessoas julgarem. E o primeiro a ser julgado são os elementos familiares, as pessoas da família. Né? Os próximos. Os próximos, né? Os próximos e a nós mesmos, né? Somos os mais próximos de nós, né? Que aí coloca culpa, raiva, e eu não sou merecedora, aquelas coisas todas, né? E a constelação vem, eu vejo assim como um bálsamo, sabe? Olha, tem uma oportunidade. Se você se permitir, esse bálsamo aqui pode permear todos a sua história, né? Lá de trás até aqui, e se vem até aqui, também vai para as futuras gerações. Né? Isso. E aí eu começo a plantar flores, para nascer flores, né? É isso mesmo. Você imagina, né? Eu li uma vez num livro, achei bem lindo. Você já deve ter visto também. A vida é como um rio. Ela vai correr, ela vai caminhar, ela vai fluir. É a vida, né? Agora, como eu vou mergulhar naquele rio, aí que é diferente. Se eu vou me desesperar e deixar me afogar, ou se eu vou seguir esse fluxo e boiar, seguir a natureza, né? E me banhar naquelas águas. Ou eu vou ficar nadando na direção contrária. A vida vai acontecer. A gente tem a nossa história. Não tem jeito, a gente não foge da nossa história, porque ela já aconteceu, né? O nosso passado, vamos pensar. Já aconteceu. Vou ficar batendo, querendo voltar do rio? Eu não vou dar conta, a correnteza vai me levar. Então, pesado. Vai ficar pesado e eu não vou dar conta. Essa que é a realidade. Forças, né? Sim. Ou eu vou correr com essas águas e vou sentir só a tranquilidade dela me levar para onde eu preciso seguir, né? Então, a constelação, ela tem essa possibilidade de eu mergulhar nessas águas e seguir o curso da minha vida, aproveitando as belezas dela, né? É lindo isso. Eu acho que traz essa leveza, essa presença de espírito, essa criança interna, né? Essa alegria de estar aqui, né? Nas águas, vamos. Eu posso brincar nessa água? Isso. Eu posso ficar o tempo todo me debatendo, gritando e dizendo, estou me afogando, estou me afogando. Eu acho que é um olhar, uma consciência de como eu estou lidando com a minha existência. Seria isso, né? A água é para todos. A vida é para todos. E é um grande presente. E é um grande presente. É isso. Honrar esse presente chamado vida, né? Que é o que nos traz uma alegria de estar aqui. Né? Quando você está nessa alegria, você olha para a sua história lá atrás, mesmo que te contaram que você venha ter conhecimento de algumas dores, você vai olhar com um olhar leve, só agradecendo, né? Não importa o que aconteceu, eu estou aqui. Se estou aqui porque alguém lá atrás se permitiu, teve coragem, guerreou, lutou para eu estar aqui, né? Só o fato de os pais, né, se encontrarem em algum momento, existem diversas circunstâncias, né, e gerar uma vida, eu sou esse presente, né? Eu sou esse presente. Então, assim, algo que eu recebi que tinha que ser daqueles dois seres, independente das atitudes do ser humano, do homem, da mulher, né, que eu não concorde ou que eu concorde, eu recebi um grande presente. A vida. E com esse presente eu posso transformar. Né? Por quê? Porque eu tenho a condição de estar aqui. Posso caminhar com as minhas pernas e fazer diferente. Isso é um presente. E é lindo, né? É lindo. Então, essas são as 3 leis do amor. 3 leis de um modo bem geral, né? Porque dentro delas, assim, elas se conversam, né? Dentro delas se conversam. Por isso que é chamado as leis do amor, né? Isso, as leis do amor. Porque, repete as 3, pertencimento, hierarquia e um equilíbrio entre dar e receber. O equilíbrio. O equilíbrio entre dar e receber. Isso. Que, assim... Então, aquela mãe que dá muito, trabalha muito,
mima muito, dá tudo para o filho, ela está em desequilíbrio. Então, aí eu não posso dizer exatamente que ela está em desequilíbrio, mas se a gente for olhar, é sujeito a estar ligado em alguma carência que ela queira suprir, né? Sujeito, sentimento de culpa, ou também querer sair como a boazinha e o pai como o vilão, tem isso, né? De querer suprir uma ausência do pai. Assim, é muito importante, assim, você tocou num lugar, Amália, que eu acho que vale a pena a gente falar, porque isso gera muitos conflitos numa criança, né? Quando tem uma separação entre os pais, muitas vezes a criança ela é obrigada. Os pais nem estão tomando, assim, nem têm ideia disso. São obrigadas a tomar um lugar, tipo assim, fazer uma escolha. Então, um lado fica sendo bonzinho e outro lado fica sendo vilão. É muito doído para a criança. Então, é sujeito a mãe, né? Nessa situação de querer dar, suprir tudo, é também conscientemente colocando o pai no lugar de que ele não faz, né? Ou ao contrário também, Ou ao contrário, estou assim também sim. levantando hipóteses e ideias, né? Mas isso é muito complicado. Por quê? Para a gente se tornar íntegro na nossa vida, inteiro na nossa vida, a gente precisa ter o espaço do pai e da mãe. Sim. Precisa ter o espaço do pai e da mãe. Porque até em termos sanguíneos, nós somos 50% de cada um, né? Então, quando um lado não está em harmonia, o outro não preenche. Se o meu lado paterno não está assim ocupado, o lado materno não vai suprir. As pessoas dizem assim, eu sou pai, né? Eu sou mãe e pai. Não vai suprir. Não vai suprir. Aí é um desequilíbrio dentro das ordens, né? Há um desequilíbrio, há um não pertencimento, tem alguém que está sendo excluído. Você entende? As pessoas elas precisam ter esse entendimento, né? Eu atendo pessoas assim que estão se separando e às vezes você vê na fala da mãe uma dor, uma revolta em relação ao marido. Como você colocou, tirando, não estamos aqui para julgar, né? Não. Mas pensando no bem-estar do filho, eu sempre falo, se você ama o seu filho, o seu problema pessoal com o seu marido, o seu ex-marido, é um problema de adulto. Não jogue esse peso para cima do seu filho. Seu pai não vale nada, seu pai não presta. Não estou dizendo que ele é bom ou deixa de ser bom. Eu só estou dizendo que se você jogar isso para o seu filho, você vai ter problemas no futuro. Esse menino pode, lá na frente, manifestar revolta, comportamentos danosos para ele mesmo, né? Isso mesmo. Se envolver com o que não deve e você perder... Querendo suprir aquela ausência, isso, né? Isso e mesmo. A mãe perdeu o controle. Né? Não conseguir orientar, né? Trazer sofrimento para ela. Eu falo, então, assim, sempre explica, olha, é seu pai, vai ser seu pai, sempre. Você tem que honrá-lo. O que eu estou resolvendo com o seu pai é uma questão pessoal. Eu o respeito e ele me respeita, mesmo que esteja naquela situação. Sim. Mas a mãe tem que se posicionar dessa forma para o filho. E o pai também, né? E o pai também, né? Porque não a gente também vê o inverso, né? A minha ex é uma louca. Não posso falar de jeito nenhum. De jeito nenhum. Os dois são responsáveis pelo filho, né? Mas na maioria das vezes, quem vai ficar com esse filho mesmo, na adolescência, assim, é a mãe, né? Mas os dois têm que ter essa consciência de não jogar para cima do filho esse peso, como você fala, né? Com certeza. Eu já atendi inúmeras mulheres, nem sei dizer quantas assim, Amália. Eu fui uma dessas mulheres que tive muita dificuldade dentro de relacionamento de confiar no homem. De confiar. E como que se tem uma relação se não tem uma confiança, né? Por quê? Porque, de certa maneira, eu fui induzida, né? Pelas questões de não confiar nos homens, como se fosse o tempo todo esperando assim ser sabotado, né? O tempo todo assim, se eu confiasse era como se eu traísse minha mãe. Então já vi muitas mulheres que não conseguiam se relacionar
plenamente, né? Algo profundo, porque ela não conseguia confiar, porque ela estava dentro da situação dos pais, né? Dos pais, dos avós. Isso é muito comum. E a gente não precisa disso. A gente não precisa disso. Não estamos dizendo que a gente aprova qualquer atitude, não é isso? Não, isso mesmo. Responsabilidades não, mas assim, aquele encontro que gerou aquela vida tem que ser preservado. Sim. Preservado, porque gerou um vínculo, gerou a vida e a vida está aqui presente. Eu mesma me divorciei. Meu filho tinha 9 para 10 anos. E eu cheguei para meu filho, né, veio me questionar, e eu falei assim: filho, seu pai vai ser sempre seu pai. Nunca falei mal do pai dele, para ele. Isso é essencial. Porque, como que eu vou falar mal para ele? Quer dizer, ele era bom até que, né, era maravilhoso, casou comigo, era maravilhoso, até que, agora não vale mais nada. Né? É isso. Independente das questões da separação, ele continua sendo o pai maravilhoso do meu filho. E é isso que as mulheres, eu tento explicar. Olha, tem que ser assim, porque você tem que honrar. Desse encontro nasceu o meu filho. Você não ama seu filho? E por amor, você vai dizer para ele: olha, papai é seu papai, e mamãe é sua mamãe, e agora papai e mamãe não estão mais juntos, mas nós te amamos. Isso. Isso que você falou, assim, é uma chave. É honrar, né? O filho, né, auxilia isso. Honrar aquele relacionamento que trouxe tanto. Sim. Trouxe tanto que gerou até uma vida. Trouxe tanto. Honrar. Isso serve para o filho e serve para a gente também. Porque a partir do momento que eu honro o que eu vivi, eu também abro a porta para poder usufruir desse amor em outros momentos, de poder seguir, de ter outros relacionamentos, casar de novo, ou ter um namorado e receber todo esse amor. Por quê? Porque ali atrás eu dei um lugar para aquele relacionamento que foi tão importante. Não acabou, né? Não acabou. É um ciclo, mas aquele vínculo, ele nunca acaba. O vínculo, principalmente que traz um filho, ele nunca acaba. Então, eu acho maravilhoso você estar falando isso, porque os homens também têm que ouvir isso, as mulheres e os homens, né? Você tem um filho ou uma filha, você é pai. Mesmo que você não esteja mais com essa mulher, você gerou uma vida, né? Então, você tem uma responsabilidade. E essa mulher também. Então, os dois têm que se honrar. Não é porque eu estou me separando de você que agora vou destruir tudo, né? Não tem sentido. Não tem sentido. No calor das emoções, né, Amália? A pessoa precisa de um tempo para poder elaborar tudo dentro dela, né? Ela vivenciou situações. Aí, a partir do momento que ela fala, não, eu vou trabalhar isso para eu também ir para frente, é um benefício que ela vai trazer para ela e para o filho e para frente, né? Para o futuro dela. Se ela pegar essa dor e se tornar uma vítima, e aí, pronto. Aí ela vai soterrar o filho dentro dessas energias de dor que ela criou, porque ela não consegue seguir e às vezes arrasta a família toda. Isso aí. E passa longos anos falando mal daquela situação lá atrás, né? Sem ter consciência do dano, né? Do rastro de dor que inconscientemente ela está criando. Isso aí. E que isso também pode ser resolvido através de terapias, através da constelação familiar, se ela assim desejar e despertar para isso, né? Eu acho bem importante isso que você falou. Se não agora, quando? Se não agora, quando? Eu mesma, às vezes eu tenho que fazer alguma coisa, aí me vem, Amália, se não agora, quando? Aí, legal, eu gostei disso, porque tem tudo a ver quando, né? Isso mesmo. E dentro disso, a gente pergunta assim, eu estava comentando, acho que com a Aline hoje. A Aline é a nossa produtora aqui. Ah, sim. Tá ficando famosa. O tempo tá rápido, né? O dia a dia, o nosso trabalho
E, então, aí eu me pergunto, se não, agora quando? Porque, às vezes, minha mãe, por exemplo, ganhava um jogo de taça e guardava, né? Vou usar. Agora não. Agora a gente já usa, né? A gente, não, vou guardar, não, vou usar. Porque eu não sei se eu vou... Se permite, né? Se permitir, vou guardar para quando, né? Agora. Então, para quando? Agora. Na constelação, isso tem uma ligação, sabe com o quê, Amália? Com a lealdade. Às vezes a pessoa, isso acontece, por exemplo, a pessoa que não se permite poder ter dinheiro. Isso existe assim. Sim. Que ela está sendo leal àquela história da família. A pessoa não se permite estar bem. Tipo, e aí, Carol, como você tá? Tô bem. Não tô legal. Não tô bem e tal, porque para ela é um peso tão grande, ela tá melhor do que as pessoas que vieram antes dela, principalmente pai e mãe, isso existe muito, que ela não se permite, ela nem vê que ela tá sendo leal àquela situação, àquela circunstância. Em neurolinguística, eu já atendi muita gente ressignificando esses tipos de crenças limitantes que a pessoa carrega assim, ela não tem consciência de onde veio aquilo, né? E ela reproduz com uma fé. E até com uma satisfação. Tem gente que sorri, nossa, tá tudo horrível, e sorri. Tem gente assim, não é verdade? Nossa, tô doente, assim, tá feliz. Ainda tem coragem de dizer assim, eu sou aquela pessoa que tá tudo ruim, mas eu sou forte. Eu aguento. Aí eu falo assim, então tá, aguenta aí você que eu não quero essa dor, não. Não quero ser forte pra isso, não. Tô querendo me liberar também, tô querendo ficar bem assim, no positivo. Não, porque você vê que a pessoa não percebe, porque ela não ouve o que ela está falando. E eu acredito, através dos estudos que eu venho fazendo, ela não respira, ela não está presente. Então ela vai falando que nem um boneco, tá, no automático. É um vício de comportamento, né? Ela não se dá conta. É isso mesmo. Ela não ouve o que ela está falando. Hoje eu estava atendendo uma cliente e ela começou a contar uma história, até passei seu contato para ela, de constelação. Porque ela estava contando uma história para mim e 3 falas que ela fez, né? Então ela falou assim, eu estou pedindo a Deus para mudar o pensamento da minha mãe. Porque a minha mãe, porque a minha mãe, você está ouvindo o que você está falando? Repete o que você falou. Ela começou a repetir. Você está ouvindo o que você está falando? Você está dizendo para mim que você é maior que a sua mãe? Que você quer mudar a sua mãe? Que a sua mãe tem que fazer o que você acha que é certo? Ela parou. Vai ficar pesado para você. Você não está dando conta da sua família, dos seus filhos, porque você está carregando o que não é seu. Na hora ela parou. Ela já vem para mim estudando, assim, buscando. Sim. E ela falou, Mário, eu não tinha percebido isso. Então, por quê? Porque a gente fica no automático. Quando exatamente. Eu desenvolvi um hábito de falar e ouvir. Falar e ouvir. Às vezes, eu acho que não é toda hora, mas eu percebo hoje que eu escuto bem mais o que eu falo, com mais consciência do que antes. Entende? Porque quando você começa a estudar neurolinguística, você fica mais atento às palavras, né? E a espiritualidade, a gente vai buscando, né? Esse caminho mais espiritual, a gente vai aprendendo a aprender a falar de forma mais correta, né? Porque eu também tenho vícios de verbalizar, por exemplo, é que alguns nem lembro mais, né? Usar muita dor, né? Não é dor. Por que eu vou reforçar que é muita dor? Já tá doendo, né? É interessante mesmo. Isso. Então, aí você vai dizer, tô com dívida. Não, tô com muita dívida. Olha o peso. Tô com dívida, já tá paga. Ótimo. O universo é maravilhoso. Se eu tenho dívida, eu tenho dinheiro. Então você já vai mudando, vai ressignificando, né? Muito bom. E eu vejo que a constelação, ela auxilia a limpar esses padrões
que estão cheios de crenças limitantes, né? Como, por exemplo, o dinheiro não é capim, o dinheiro não dá em árvore, né? Para ganhar um tantinho de dinheiro, tem que trabalhar muitas horas. É isso aí. É importante lembrar, assim, né, para as pessoas que estão assistindo também, porque senão fica meio que algo até meio depressivo. Meu Deus, estou fazendo tudo errado. Assim, que nós somos eternos aprendizes. Aleluia. Né? Somos eternos aprendizes, estamos aprendendo, igual você falou, né? Já está na caminhada um tempo, né, Amália? Sim. E estou prestando atenção no muita dor, né? Assim, somos eternos aprendizes. Sim. E quando a gente toma consciência assim, de algo que precisa aprender, maravilha, porque aí eu posso transformar. E sem peso, né? Sem fazer assim. Sem peso. O que eu fiz da minha vida? Não, eu fiz o meu melhor, da forma que eu podia, da forma que eu entendia. Isso mesmo. Como eu compreendia. Isso mesmo. E posso agora ir mudando, né? Isso, posso ir transformando, fazendo diferente. Né? Conforme eu vou percebendo. Pedindo as bênçãos daqueles que vieram antes de mim para também fazer diferente. Pedir as bênçãos, igual antigamente o pessoal pedia as bênçãos, benção pai, benção mãe, né? Pedir as bênçãos. Isso, não importa o que o pai e a mãe fez, não importa o que aconteceu lá atrás. Te deu a vida, você tem que honrar e pedir a bênção. Porque você ganhou a vida, e a vida é um grande tesouro, é um grande presente. É um grande tesouro, né? Claro que às vezes a pessoa precisa de um tempo para isso. Ou fazer terapia. Isso. Não dou conta. Isso. Tenho muita dor em relação à minha mãe. Faz uma terapia, faz uma constelação, trabalho, busca ajuda, crescer. Faz uma oração, vai isso limpando, mesmo. Né? Esse sentimento. Que existem coisas assim muito profundas, né, Amália? Assim, que eu conheço alguns casos. Que às vezes a pessoa assim não vai ser tão simples pedir a bênção, né? Sim. Diante de alguns fatos. Sim. Mas devagarinho, cada passinho que ela der é uma vitória. Eu digo sempre assim, mesmo. Por amor a mim, cada passo que eu dou é em direção a mim mesmo. Então, por amor a mim e por amor aos meus pais, por amor a mim e por honrar os meus pais, eu escolho melhor agora. Já escolhi de forma diferente, mas por amor a mim, cada dia eu posso escolher um bocadinho melhor. Isso. Né? E aí as coisas vão fluindo, né? Com leveza. Né? Eu acho que aquela questão também que, para mim, é uma crença bem forte, das pessoas colocarem sobre si que, é minha culpa. Né? Não tem culpa. Aconteceu, pronto. Né? Sai da situação de culpa, de ressentimento, ou de eu não mereço, eu não presto. Foca na vida que se aloja em você, que é grandiosa. Todos nós somos farol, porque somos imagem e semelhança de Deus, mas precisa olhar para dentro. Né? Precisa buscar essa luz dentro de si. Né? Trazer ela para a consciência, para o dia a dia. Né? E aí as coisas começam a ficar leve e vai se transformando. Ótimo. E em física quântica a gente fala assim, a sua assinatura energética muda. Né? Legal. Porque se você está vibrando na dor, o que o universo vai te dar? Sua assinatura energética é dor. Você está vibrando, então você está dizendo para o universo, dor, muita dor. O universo vai dizer, ok, mais dor. E você começa a criar histórias de dor. Você está vibrando alegria, muita alegria. O universo vai te dar mais alegria. Você vai criar um destino com alegria. Né? Então, a semente que está em nossa mente é a semente que vai gerar o nosso destino. E ele começa agora, nas escolhas que eu faço. Se não agora, quando? Isso aí. Então, eu quero agradecer imensamente, amiga, por você ter vindo. Foi assim, prazeroso ouvir você. Assim, sou bem grata mesmo. Já estou aqui querendo fazer uma constelação.
A gente vai falando, a gente vai observando algumas coisas, né, na história da gente. Quem não tem, né? Sim. Sou bem grata mesmo, viu, por você ter vindo, com todo o seu amor. Eu sou grata pelo convite. Eu indico uma pessoa séria. Ela é alegre, mas é muito séria e comprometida com o que ela faz. É comprometida com a vida. Eu vejo isso em você. Muito grata. Muito grata. Namastê. Tudo de agora. Bom. Quando? Quer deixar uma mensagem? A mensagem que eu quero dizer é de que vale a pena assim, a gente estar nessa vida, vale a pena o presente, vale a pena o hoje. O ontem, ele atende para a gente ir para frente. O ontem é uma história, é uma marca, mas que eu também posso caminhar, posso construir um presente ainda mais bonito. Essa é a minha mensagem, assim, minha mensagem é construção. É como se fosse um muro, cada dia um tijolinho para a gente ser feliz e buscar o nosso lugar, nosso bom lugar nessa terra. E que cada um pode fazer um pouquinho, que eu quero para mim, eu quero para as outras pessoas também, assim. Permitir o sol brilhar. Permitir o sol brilhar e permitir sentir a luz do sol com alegria. Permitir sentir. E se permitir. E se não agora, quando?